Cinema e ciência tem tudo a ver, e eu vou mostrar isso para vocês nos próximos minutos. E para começar a explicar isso, eu cito aqui uma frase do diretor italiano Federico Fellini, que dizia que o cinema é um modo divino de contar a vida. E, de fato, o cinema sempre tentou retratar todos os aspectos da vida humana de maneira artística. É o drama da história humana apresentado de maneira a cativar o público, estimulando seu interesse, alimentando suas paixões e provocando sua curiosidade. Tudo através de um espetáculo audiovisual. É difícil até de se imaginar um aspecto qualquer da experiência humana que o cinema já não tenha abordado. O nosso passado, nosso presente e até o nosso futuro. As religiões, os problemas sociais, as relações humanas, o amor, nossos medos, os segredos do universo. Todos esses temas foram tratados em várias obras cinematográficas. Sendo basicamente uma maneira de falar sobre a humanidade, é claro que o cinema não poderia deixar de também retratar um dos empreendimentos mais característicos e definidores da humanidade, a ciência. Com efeito, a ciência e o cinema sempre foram muito próximos. A própria tecnologia que deu origem ao cinema e as constantes inovações tecnológicas pelas quais o cinema passa só são possíveis graças ao conhecimento científico atual. Mas a ciência não é importante só para o cinema fora das telas, é importante dentro delas também. A ciência é um tema recorrente das obras cinematográficas. A própria ficção científica foi um dos primeiros gêneros cinematográficos a nascerem. As razões para essa relação tão íntima entre ciência e cinema são várias. Em primeiro lugar, a ciência é um assunto que gera um campo muito fértil para a gente contar histórias. Os mistérios do universo, as possibilidades tecnológicas, o medo ancestral que nós temos daquilo que não entendemos muito bem, são temas que servem como fermento para a imaginação de roteiristas, que podem inventar todo tipo de histórias, de explorações, de aventuras e até de terror, utilizando as temáticas desse campo tão fértil que é a ciência humana. Num segundo lugar, como somos seres dotados de capacidade de reflexão, nós também somos muito críticos às nossas próprias ações. E a ciência também aqui é capaz de fornecer material quase infinito para contarmos histórias sobre a relação do homem com a tecnologia, com a natureza e com a própria ciência. O cinema nos faz pensar acerca dos abusos que o mau uso da ciência pode proporcionar, dos perigos da gente subestimar as forças da natureza e do que poderíamos ser se a sociedade humana fosse diferente em alguns aspectos. E se tudo isso já não fosse suficiente, a ciência também é um assunto muito recorrente no cinema porque ela é divertida. Se uma das funções do cinema é entreter, é natural que algo tão legal fosse explorado por essa arte, para nos deixar maravilhados, vendo dinossauros correndo atrás de pessoas, monstros gigantes lutando contra robôs do tamanho de edifícios e naves espaciais explorando mundos com criaturas alienígenas. A ciência e o cinema são tão importantes um para o outro que a gente pode afirmar, sem risco de estarmos errados, que o cinema não existiria sem a ciência. E a ciência contemporânea também não seria tão popular se não fosse o cinema. Duvida dessa última afirmação? Tente pesquisar quantos astronautas, arqueólogos e paleontólogos e outros profissionais das áreas científicas seguiram essas carreiras porque se inspiraram em personagens e histórias de filmes. Imaginem se a popularidade dos dinossauros, dos robôs ou dos alienígenas seria a mesma se não fosse a cultura do cinema mexendo com a nossa curiosidade ou nossas imaginações. Embora a gente saiba que, eventualmente, a ciência não seja retratada de forma muito fiel nessas obras, não há dúvida que essa arte contribui e muito para o fazer científico. E é por causa da importância dessa relação que a gente inaugura esse novo quadro aqui no Papo de Primata. A gente fala muito de ciência aqui, mas eu sou um cinéfilo declarado e sei que vocês também gostam muito de filmes, séries, desenhos e animes. Então vamos unir o útil ao agradável. Vamos nos divertir muito falando das relações entre a ciência e o cinema aqui nesse canal. E tem até uma vinheta nova para o quadro, que eu vou mostrar agora para vocês. Olha aí.
Ficaram animados? Eu também tô. A gente vai falar aqui da história do cinema, que é uma história muito bacana e quase foi o vídeo inaugural do quadro, mas é um assunto que merece um pouco mais de foco específico. A gente vai falar de como a evolução do cinema e dos temas abordados nos filmes e séries vieram acompanhando o desenvolvimento científico desde que os irmãos Lumière assustaram uma plateia de espectadores com a apresentação da filmagem daquele trem se aproximando deles, num dos primeiros filmes já feitos. E é claro, vamos conversar sobre ficção científica, talvez o gênero que mais beba de temáticas de ciência. A gente vai falar da história da ficção científica, que antecede o surgimento do cinema em vários séculos, e de como ela influencia e foi influenciada pela sociedade. Claro que a gente vai discutir também sobre o que é ficção científica, né? Prepare-se então para a gente falar aqui de King Kong, Planeta dos Macacos, 2001, Star Trek, Blade Runner, A Chegada e outros filmes tão icônicos da história do cinema. Mas não é só de ficção científica que vive a ciência no cinema, já que outros gêneros também se alicerçam em temas científicos, como por exemplo, filmes de terror. Um gênero que se aproveita muito das temáticas científicas para gerar obras fantásticas, como A Mosca, Alien, Enigma do Outro Mundo, Extermínio, Um Lugar Misterioso e por aí vai. Vamos visitar filmes de aventura como De Volta para o Futuro, Armagedon, Homens de Preto, os filmes de heróis da Marvel cheios de ciência como X-Men, Hulk, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Vingadores, vai vendo. E a gente vai falar também de fantasia, porque fantasia tem ciência sim. Como não? A Forma da Água, Wall-E, Star Wars. O quê? Star Wars é fantasia? Calma que vai ter uma hora pra gente discutir isso aqui também. Enfim, a gente vai ter muito material pra falar aqui. Onde esses filmes erraram? Como eles poderiam ser cientificamente mais apurados e talvez um pouquinho mais chato, né? Se fossem tão rigorosos. Aí a gente vai falar de multiverso, viagem no tempo, alienígenas, robôs, superpoderes e por aí vai. Vai ser muito legal e eu espero que vocês curtam a brincadeira. Os outros quadros do canal vão continuar normalmente, ok? Fiquem tranquilos. Esse é só mais um quadro para a gente ter ainda mais assunto para conversar aqui. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam da ideia. Gostaram? Tem sugestões de temas para a gente conversar aqui? Falem comigo aqui para a gente fazer esse quadro juntos. Logo, logo a gente já vai começar falando de um personagem muito legal. Então, não deixe de dar um joinha agora nesse vídeo, antes que vocês se esqueçam, para garantir que o YouTube saiba que vocês querem ver os vídeos desse novo quadro. E do canal, claro. E se você chegou nesse canal agora e ainda não é assinante, assine agora para não perder as novidades. Aproveite também para conhecer os demais vídeos do canal. Eu vejo vocês em breve e preparem a pipoca.